Olá a todos os queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje. O devocional se encontra aqui no livro de Provérbios, o capítulo 11 e o versículo 22, que vai dizer assim: como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Amém? Aqui vai falar sobre a beleza da mulher, né? Aqui vai comparar a beleza de uma mulher que não é discreta, né? Que é indiscreta, como se fosse uma joia no focinho de uma porca, né? Que não tem valor nenhum, que é jogado na lama, né? Aqui passa o ensinamento para que nós possamos ser mulheres discretas, né? Não mulheres mexeriqueiras, não mulheres que gostam de falar da vida dos outros, não mulheres que gostam de se intrometer na vida dos outros, né? Nós temos que ter discrição. É isso que o nosso Jesus quer de nós. Foi para isso que ele deixou a palavra, para que a gente possa aprender através da palavra e viver os ensinamentos que ela tem para nós. Deus deixou escrito para isso, para que nós fôssemos conduzidos pela palavra dele. Então Deus não quer que nós sejamos mulheres que falem mal da vida dos outros, que a gente viva de rua em rua, porta em porta, falando da vida dos outros, né? Porque se a gente fala da vida dos outros, outros vão falar da nossa também. Ele quer que a gente seja pessoas discretas, que a gente viva no nosso lar, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos, ou então trabalhando, fazendo o que a gente tem que fazer, o que ele determinou para nós. Se nós temos um lar para cuidar, nós temos que cuidar do nosso lar, nós temos que ter um tempo para cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, não perder tempo de rua em rua, de porta em porta, falando mal da vida dos outros, porque é o que acontece, né? Se a gente vive nas ruas, de porta em porta, a gente sempre vai acabar falando da vida das outras pessoas e Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de pessoas mexeriqueiras, Deus não se agrada de pessoas fofoqueiras, de pessoas mentirosas que andam na casa das outras pessoas para poderem ver a vida delas e depois sair falando para os outros. Deus não se agrada disso. Deus não aceita essas coisas, por isso que ele deixou esses ensinamentos, que nós devemos ser pessoas discretas, porque aqui diz que é vã a beleza da mulher, se ela for uma mulher formosa, bonita, mas ela não tem discrição, ela faz de tudo para exibir seu corpo, para mostrar o seu corpo, para mostrar que é bonita, né? E não é uma pessoa discreta, gosta de falar mal dos outros, gosta de viver a vida na loucura do mundo, né? Então essa beleza para Deus é vã, porque a nossa beleza interior é o que vale mais, né? Deus quer o nosso interior, Ele quer ver o nosso caráter. Nós temos que ter um bom caráter, né? Não é só ter beleza física, nós devemos cuidar, nos cuidar sim, para ter uma boa aparência, lógico, e também uma boa saúde, mas o mais importante é ter um bom caráter, né? Porque a gente às vezes vê muitas mulheres, pelo fato de serem muito bonitas, elas se exibem demais e acabam levando os outros a pecar, levando os outros a cometer o pecado da cobiça, né? Porque os homens vão olhar e vão desejar, e isso é um pecado que a Bíblia fala. Nós vamos estar pecando e o outro também, porque nós vamos estar levando os outros a pecarem através das nossas vestimentas, através do nosso modo de ser, né? Muitas das vezes a maioria das mulheres se vestem de forma sensual, fazem maquiagens sensuais e isso vai atrair a cobiça do homem, a cobiça do outro. Infelizmente é a cultura do nosso país, né? A cultura do nosso país é dessa forma. A mulher tem que ser sensual, a mulher tem que se sensualizar para mostrar que é bonita e para ser desejada por todos. Infelizmente, o nosso país tem isso, então a mulher tem que se mostrar muito aqui no nosso Brasil
para, de certa forma, ser aceita, né? Ser cobiçada, ser elogiada. Então, isso é um mal, né? Um mal que Deus não aprova, porque nós vamos levar os outros a pecarem. E aqui fala que isso é como se fosse joia no nariz de uma porca. Por que fala no nariz de uma porca? Porque colocar uma joia no nariz de uma porca vai ser a mesma coisa que nada. Ela vai lançá-lo na lama, né? Ela vai colocar o seu focinho na lama. Então, é jogado fora, né? Então, aqui quer dizer que é uma beleza jogada fora, porque a nossa beleza tem que ser interior, nós temos que ter integridade, nós temos que ter discrição, sermos pessoas discretas, honestas, fiéis ao nosso Deus, fiéis aos nossos maridos, aos nossos namorados, noivos, né? Para quem é casado, quem é noivo, quem tem namorado, porque infelizmente hoje em dia a gente vê muitas mulheres, muitas vezes são casadas ou têm namorado ou são noivas, mas que vivem na indiscrição das suas vidas, né? Elas, de certa forma, abrem brechas, dão brechas para que os outros as desejem, para que os outros deem em cima delas. E Deus não se agrada dessas coisas. Deus quer que nós sejamos pessoas discretas no nosso falar, no nosso vestir, no nosso andar, na nossa vida, no cotidiano, né? A gente tem que se dedicar a nossa vida a viver para Deus. E quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós vamos ficar parecidas com Ele. Mais nós vamos querer nos afastar dessas coisas, porque é normal, né? A gente querer fazer a vontade do nosso corpo, a vontade do nosso ego, né? A gente querer se vestir de forma mais atraente para atrair olhares, para receber elogios, porque infelizmente o nosso ego necessita de elogio, né? Nós precisamos, as pessoas querem elogio o tempo todo, por isso que muitas das vezes se vestem dessa forma para isso, mas Deus não se importa com essas coisas. Deus quer saber do nosso caráter, Deus quer saber que Deus quer que nós sejamos pessoas discretas para Ele, né? Então, quando nós somos pessoas discretas, nós vamos saber nos vestir, nós vamos saber conversar, nós vamos saber falar, nós vamos saber nos comportar no meio das pessoas, né? Sem indiscrição, sem ser aquelas pessoas que falam mal dos outros, que só vivem para falar das outras pessoas, que só vivem de mentira, de engano, enrolando as pessoas. Então essas pessoas podem ser lindas por fora, né? Podem ter uma beleza física maravilhosa, mas Deus não se agrada quando essa pessoa é indiscreta, quando não tem a discrição de Cristo nas suas vidas, quando não tem a presença do Espírito Santo, né? Porque nós devemos ter a presença do Espírito. E quando nós temos a presença do Espírito, Ele vai nos incomodar com relação a essas coisas. Então, por mais que a gente queira fazer essas coisas, Ele vai nos incomodar e a gente não vai se sentir bem em fazer isso. A gente não vai se sentir bem em mentir. A gente não vai se sentir bem em viver falando da vida dos outros. A gente não vai se sentir bem em andar de forma sensual, porque o Espírito Santo vai nos incomodar. Eu já passei por todas essas coisas na minha caminhada cristã, né? Desde a época que eu me converti. O Espírito Santo nos incomoda. Muitas vezes eu vestir uma roupa que é mais sensual, aquilo fica me incomodando e eu não fico confortável com aquilo. Então eu vou lá e tiro e visto outra roupa, porque eu sei que aquilo vai atrair olhares, né, de certa forma, e de certa forma eu vou estar pecando e levando os outros a pecarem também. Então, que fique essa reflexão para nós mulheres, né, porque esse recado é para as mulheres, para que a gente seja pessoas discretas, fiéis e tementes ao nosso Deus, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a vida em seu coração, que Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Em nome de Jesus, Pai, venho aqui te pedir para que nós possamos ser pessoas obedientes à Tua palavra, para que a gente possa viver os Teus ensinos. Como a palavra de hoje falou, que nós devemos ser pessoas discretas, devemos ser mulheres discretas, andar nos caminhos do Senhor, andar nos caminhos da verdade, viver o que o Senhor quer para nós. Que o Senhor venha, Pai, nos fazer mulheres
fiéis e tementes ao Senhor, não só mulheres como homens também. Que o Senhor venha nos guardar, venha nos proteger, que a gente venha estar nos caminhos do Senhor, que o Espírito Santo venha nos conduzir, para que a gente possa fazer a Tua vontade, para que a gente venha agradar a Ti, não agradar a nós mesmos nem ao mundo, pois o mundo quer que a gente se afaste do Senhor, Pai amado, e que a gente venha ser fiel e obediente aos Teus ensinos e aos Teus mandamentos, a Tua palavra que é tão poderosa, a Tua palavra que é cura, que é doce como mel, que ela venha transformar as nossas vidas dia após dia. Quando a gente lê, cada vez que a gente lê a Tua palavra, que ela faça uma transformação na nossa vida, Pai, pois ela é poderosa. Cada vez que a gente ouvir, que a gente venha adquirir mais e mais fé e que a gente venha cada vez mais ter desejo de fazer somente a Tua vontade, Pai amado. Que a nossa vida seja para receber a Tua presença e para que a gente receba galardão do Senhor na eternidade. E que o Senhor venha nos abençoar de forma gloriosa aqui na terra e no céu também. Que o Senhor nos livre de todo o mal, a nossa casa e os nossos. Que o Senhor nos guarde e nos protegendo debaixo das Tuas asas poderosas. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, Pai amado, ao redor de cada um dos nossos familiares. Que o Senhor venha nos dar saúde, paz, proteção, livramento. Trazer cura, Pai, para as nossas enfermidades. Abrir portas de emprego para quem está precisando, que o Senhor possa libertar da depressão, Pai amado, de vícios, que o Senhor possa trazer harmonia aos lares, os casais que estão em crise, que o Senhor possa abençoar a vida deles, Pai amado, para que eles tenham amor um com o outro, para que eles venham respeitar um ao outro, Pai amado, respeitar os filhos respeitarem os pais, e que a Tua graça alcance o lar dessas pessoas, Pai amado, dessas pessoas que estão ouvindo agora essa oração, estão passando por isso agora, que a presença do Espírito Santo invada a casa dela e os corações, e que elas sintam a paz do Senhor e o amor, porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, nós nos enchemos de amor, pois o Senhor é amor e o Senhor quer que a gente ame o nosso próximo como a nós mesmos, Pai amado. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. Que as ricas bênçãos do Senhor nos alcancem todos os dias das nossas vidas. E que as Tuas promessas se cumpram nas nossas vidas, Pai. Eu te peço e te agradeço, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.